Eu estava grávida há 2 semanas e perdi um bebê. Eu tenho um filho de 11 anos e meu filho mora comigo, eu sou uma excelente mãe. E assim, tento ter outro filho e acabei de perder um bebê e sou acusada de ser abortista. Então, assim, quando há uma imputação de um crime, muda de figura as coisas. Ela falou aqui sobre a questão de assessores não poderem ter rede social, mas dentro da assessoria dela há uma pessoa... eu gostaria de corrigir uma questão que foi colocada no início da sessão. E aí, nessa minha fala, eu quero separar bem, e aí peço a atenção da relatora Lídice da Mata, porque a gente precisa separar bem o que é crime, do que pode ser colocado aqui como uma possível, realmente, fake news, e isso gerar um processo, do que é sentimento, do que é ataque político, do que é embate político. A gente tem que separar as coisas. Começando com essa correção do início da sessão, a deputada Joyce Hasselmann falou que ela ajudou os deputados de São Paulo a serem eleitos. 7 deputados não entraram. Nós, em São Paulo, conseguimos eleger 17 deputados no PSL, em São Paulo, mas 7 ficaram de fora. Ficaram de fora porque não conseguiram os 30 mil votos necessários, que seria o mínimo para se atingir a cadeira. Então, nós tínhamos voto suficiente para eleger 17 deputados, mas 7 não entraram porque não tiveram o mínimo. Então, quando ela diz que os votos dela serviram para eleger os deputados, na verdade, os 700 mil votos que sobraram da cadeira dela, se perderam, com os 2 milhões e 100 mil votos que se perderam nessas 7 cadeiras, vezes 300 mil votos. Então, isso é matemática, ou seja, tem que se corrigir isso. Aí as pessoas perguntam assim, mas por que os 7 deputados não entraram? Por que não tiveram 30 mil votos? Até foi solicitado nas redes sociais que eu falasse sobre isso aqui, porque houve uma construção de fake news durante a campanha feita pela deputada Joyce Hasselmann, em que ela tentou acabar com as candidaturas de várias pessoas. Eu tenho aqui vídeos para provar, eu posso até passar os vídeos depois durante a minha fala, em que ela se dizia a única pessoa chancelada pelo presidente Bolsonaro. E tem um áudio do presidente Bolsonaro dizendo que ele apoiava todos os deputados de São Paulo. Então fica a minha pergunta. Por que ela se dizia a única chancelada? Né? Isso é uma fake news, já que o presidente falou em seguida, em áudios, e mandou para ela várias vezes, dizendo que havia outros deputados chancelados. Por que ela insistia em se dizer a única chancelada? E ela tentou acabar com a minha candidatura, pessoalmente falando, com um dossiê que ela enviou para o presidente Bolsonaro e para as pessoas que o cercavam, dizendo... E aí eu estou dizendo isso não porque é fake news, nós estamos numa CPMI, mas porque nós temos que separar o que é guerra política do que é crime. Então, assim, aquilo ali talvez não tenha sido um crime porque não foi público. A senhora entende, relatora? Ela no dossiê, ela dizia que eu era prostituta, abortista e traficante de drogas. O termo prostituta foi, inclusive, referendado pelo Bebiano. Então, quando ele vier aqui à CPMI, se ele vier eventualmente, ele vai poder dizer, porque eu conversei com ele pessoalmente sobre o incômodo que isso gerou durante a campanha, em que a deputada Joyce Hasselmann afirmou que eu teria sido prostituta e que eu usava drogas. E tinha até um delegado da Polícia Federal ao lado, e eu pedi que ele fizesse uma busca e apreensão nos meus endereços conhecidos. Essa questão de... Ela dizia que eu era abortista e que eu tinha abortado uma criança, etc., isso não ficou só no dossiê privado que ela mandou para o presidente. Ela também tornou isso público. E aí, eu queria que os senhores tomassem atenção no seguinte: quando a gente fala de embate político, ódio, essa questão de um ofender o outro, e até acho que concordo com o senador petista aqui de que toda generalização é ruim, né, porque você acaba... você não tem como dizer que todos são criminosos num determinado grupo, né? Sempre tem aquela pessoa que é ruim, sempre tem as pessoas que são boas, independente do local. Mas ela publicou isso nas redes sociais, está público
né? Oportunista, eleita com os meus votos, que eu acabei de dizer que não são, porque os 700 mil votos dela que sobraram foram perdidos nessas 7 cadeiras que foram perdidas, porque é incapaz de fazer uma cadeira na Câmara. Arma como contra o presidente. Por que ela dizia que eu estava armando contra o presidente? Porque na época da MP 870, a Joyce Hasselmann fez uma tratativa com os partidos de centro para recriar 2 ministérios. Já tinha até os nomes dos ministros. Também tirar o COAF do Moro e tirar os poderes dos auditores fiscais, que eles não poderiam, então, reportar indícios de crimes não tributados. À época, eu fiz um questionamento público à deputada, perguntando por que, como líder do governo, ela estava traindo tudo que o governo defendia até então. E aí ela disse que eu era abortista, né? Infelizmente, sou culpada pela filiação dessa abortista. Na verdade, quem assinou minha filiação foi o Major Olímpio, ele pode confirmar isso quando ele vier aqui, quando ninguém queria ela, e realmente ninguém me queria, porque ela tinha mandado um dossiê para o presidente dizendo que eu era abortista, prostituta e drogada. Na época, inclusive, da campanha, eu fiz um teste toxicológico. Então, imagina uma deputada ter que fazer teste toxicológico para provar que eu não era drogada. Consegui provar isso, né, para as pessoas envolvidas. Depois, em 20 de outubro... Recentemente, ela disse, essa mulher é um lixo humano, abortista, cruel, golpista, um monstro. À época também que eu critiquei a questão da MP 870, ela disse que eu era burra e não sabia fazer contas, quando, na verdade, é ela que não sabe fazer contas, porque ela continua falando, ainda hoje repetiu, de que foi com os votos dela que eu fui eleita. Na verdade, quem me ajudou foi o Eduardo Bolsonaro, que eu tive 76 mil votos. A diferença disso vieram dos votos que sobraram do deputado Eduardo Bolsonaro. Aí, em outro tweet, você vê que isso daqui, sim, isso é um gabinete do ódio, né? Disparar essa quantidade de coisas. Aí, me chamando de serpente, a cobra ficou com ciúmes da homenagem. A homenagem que, na verdade, foi um boneco que ela combinou com alguns seguidores de fazer um boneco para ela mesma, dizendo que eu estava com inveja. Na verdade, não era inveja. Eu olhava para ela numa foto aqui, pensando em que momento que essa mulher vai ser desmascarada e todo mundo vai perceber que ela não é amiga do governo, não é amiga do Bolsonaro, nunca foi. Mas, graças a Deus, as coisas vêm à tona, né? A verdade vem à tona. Então, se o Bibiano vier aqui, ele vai poder comprovar que houve, sim, um dossiê em que a deputada dizia que eu era prostituta, drogada e abortista, em que, inclusive, o presidente ficou sem falar comigo durante um bom tempo, até que eu pude provar a minha inocência. E aí, a história fala por si só, né? Ela também falou do deputado ator pornô, né? Ela falava o tempo todo, eu sou a única chancelada, não votem em ator pornô, não votem em abortista, etc. Eu sou a única pessoa chancelada. E isso prejudicou 7 pessoas. Eu consegui entrar, porque eu consegui fazer 76 mil votos, mas várias pessoas não conseguiram. E aí, em relação... Então, assim, só fechando essa questão, quando se fala sobre responsabilidade com o país, faltou-se com a responsabilidade com o país quando ela queria criar 2 ministérios a mais. E na reunião com o presidente Bolsonaro, ela chegou e falou, não, mas tem que ser assim, porque se não for assim, eles não vão aprovar a MP 870. E, no final das contas, a MP 870 foi aprovada sem a criação dos 2 ministérios. Em relação também a acabar com a campanha, aí é uma pergunta que eu faço à deputada Joyce Hasselmann. No primeiro dia de campanha, eu anunciei uma dobradinha com a deputada estadual Janaína Pascoal, na qual essa dobradinha seria uma dobradinha única. Eu com ela, ela comigo, eu não dobraria com mais nenhuma deputada estadual e ela não dobraria com mais nenhuma deputada federal. A gente já tinha tirado fotos juntas, etc., era uma combinação. No primeiro dia de campanha, a deputada Joyce Hasselmann publica uma foto dizendo que a dobradinha de São Paulo era Joyce Hasselmann e Janaína Pascoal. A pergunta que eu faço é, a deputada Joyce Hasselmann combinou essa dobradinha com a Janaína Pascoal ou foi publicada essa dobradinha sem nenhuma combinação e nenhum acordo prévio? Porque isso era uma fake news da época, né? Agora, não uma fake news que é um crime. Não foi nenhum crime. A gente tem que separar o que é crime, o que é passível de... quando ela me chama de abortista, ela está me acusando de um crime. E eu fico até emocionada porque eu acabei de perder um bebê. Eu estava grávida há 2 semanas e perdi um bebê. Eu tenho um filho de 11 anos. E meu filho mora comigo, eu sou uma excelente mãe. E assim, tento ter outro filho e acabei de perder um bebê e sou acusada de ser abortista. Então, assim, quando há uma imputação de um crime, muda de figura as coisas.
Ela falou aqui sobre a questão de assessores não poderem ter rede social, mas dentro da assessoria dela há uma pessoa que, inclusive, eu prezo muito, é uma pessoa muito guerreira, mas é assessora dela, e que publica nas redes sociais, durante o horário comercial, ataques à esquerda. Isso acontece. E eu não acho que seja um crime, porque também, né, no PT tem gente na liderança que sobe hashtag ele não, sobe hashtag contra o governo. Isso acontece, isso é natural, é do jogo político. As pessoas que trabalham com assessores, a assessora dela, publicando Somos Todos Augusto Nunes, no dia que Augusto Nunes brigou com Glenn Greenwald. Então, assim, isso está errado? A deputada Joyce Hasselmann está assim, cometendo crime de improbidade porque uma funcionária dela está publicando e criando hashtags ou ajudando nas hashtags contra a esquerda? Não tem nada a ver, isso é guerra política isso não é crime. Agora, vamos separar o que é crime. Né? Por exemplo, quando ela diz que ela escutou pessoas falando que queriam criar uma BIM paralela, isso, quando a pessoa fala, eu sou contra autoritarismo, ela disse isso hoje. Se ela é contra autoritarismo, por que quando ela era líder do governo e escutou isso, ela não denunciou que queriam criar uma BIM paralela? Por que só denuncia depois que sai do governo? Então, assim, é muito fácil, né? Eu só vou denunciar depois que eu já saí e abandonei o barco. Mas enquanto eu estou no barco, não é crime, não é errado? E, assim, como é que ela prova isso agora? Porque afirmar coisas aqui, diz, eu escutei, eu falei e tal, como é que prova? E aí, eu vou para a questão técnica. Quando a gente fala de robôs, quando a Joyce Hasselmann até colocou ali que eu escrevi alô milicianos, né? Porque a gente foi chamado de miliciano e de robô. Então as pessoas até falam com plaquinha para rua, não sou robô, não sou miliciano. E tem gente até que fez brincadeira, né, do gabinete do ódio, os milicianos do Jair Bolsonaro. Só que ela perdeu então 720 mil robôs, né? Assim, pode haver perfis fake? Lógico que existem. Aí eu venho para a questão técnica e tenho como provar e posso deixar isso, inclusive, posso acostar isso nos autos da CPMI e peço, inclusive, que isso seja acostado, porque ela publicou hoje aqui que 1,4 milhões de perfis na rede do presidente Bolsonaro são fakes. E aí, quem estiver escutando, o telespectador estiver escutando, eu peço muita atenção nesse momento. Joyce Hasselmann afirmou hoje que 38% dos perfis do presidente Bolsonaro eram fakes, através de uma auditoria que ela fez. Só que eu convido os senhores, inclusive quem está ouvindo, os senhores deputados e senadores, a entrarem no Twitter audit.com. Isso é um site dentro do Twitter que o próprio Twitter oferece como ferramenta para auditar perfis fakes. E hoje eu puxei os perfis fakes que existem do presidente Bolsonaro. E realmente ele tem perfis fakes. Só que não é na ordem de 38%, como afirma a Joyce. É na ordem de 4%. Tá? Também aproveitei para puxar o presidente Lula, para saber, né, se todo mundo tem perfil fake ou não. 9%. E da deputada Joyce Hasselmann, quando eu puxei, estou com os prints aqui, com as provas, e quero acostar essas provas para a senhora poder analisar. Há 4 anos ela tinha 22% de perfis fakes, e hoje, na data de hoje, na rede social dela, 8% dos perfis dos seguidores são fakes. Pela ferramenta oficial do Twitter, 8% dos perfis que seguem o Joyce Hasselmann hoje são fakes. E 4% dos perfis que seguem o presidente são fakes. Isso acontece com todo mundo, porque há perfis fakes na esquerda e na direita, acabei de provar com os números do Lula. E convido os senhores para entrar, Twitter, audit.com. E eu tenho também, tá? Aproveitei para puxar os meus também. Eu também tenho perfis fakes me seguindo. Eu não tenho culpa disso. Então, existe uma hipocrisia. E essa hipocrisia, presidente, que a gente tem que deixar de lado, porque aqui nós somos deputados. Eu sou chamada de Ronald McDonald, por causa do cabelo vermelho. Então, a esquerda me chama de Ronald nas redes. Eu acho isso bonitinho, legal. É fofo, né? É engraçado. Então, assim, e a ela chamam Peppa, que é um desenho animado. É lógico que quando ultrapassa o limite do razoável, aí tem que se investigar pessoa por pessoa.
que atingiu assim como eu estou processando ela na esfera civil, para ela provar que eu sou abortista, para ela, enfim, provar as acusações de apologia, de imputação de crime que ela fez contra mim publicamente, eu acho que ela tem que entrar contra todos os perfis que atingiram e cometeram crimes, cometeram delitos. Isso tem que ser apurado. Agora, guerra ideológica, chamar de Peppa, de Ronald, ela perdeu 720 mil seguidores, não eram robôs. Né? E fake por fake, ela tem 8% de perfis fake seguindo, que é o dobro da porcentagem que segue o presidente Bolsonaro. E aí eu gostaria de pedir que ela respondesse a essas questões que eu fiz. Poucas questões, mas principalmente a questão da Janaína Pascoal, porque isso eu sei que é mentira e vai ser muito interessante, finalizando a minha fala, é muito interessante ver o PT, PCdoB e PSOL parabenizando a deputada Joyce Hasselmann hoje. E é por isso que ela está sendo chamada de traidora. E não porque nós estamos, eventualmente, imputando alguma crítica a ela. Muito obrigada. Deputado Joyce. Presidente, só para informar que está em nominal novamente. Nominal, hein? Nos ausentar. Nominal. Qual é? Vamos ter que ir, né? Dá tempo não a deputada responder? Eu acho que dá. Dá tempo. Vamos lá. Eu nunca vi um show de cinismo nesse nível da deputada Carla Zambelli. Eu nunca vi nada parecido com isso. Não há uma informação aqui que seja 100% verdadeira. Todas ou são mentira ou são manipuladas. E eu vou pegar ponto a ponto. Aliás, eu tenho que pedir perdão realmente ao povo de São Paulo por ter ajudado a eleger essa senhora. Não, você não conhece a lei, você é burra, Carla, desculpa. É isso. Coeficiente eleitoral é calculado pela cadeira. Isso é ofensa pessoal. Senhores e senhoras deputadas, soma-se, vamos manter a tranquilidade. Vamos manter a tranquilidade. Soma-se os votos da legenda e divide-se pelos mais votados da lista. Tá? Então, basta ver a lei eleitoral e pronto. Tá? Quanto às acusações, eu vou começar pela que eu imputo mais grave, porque a parlamentar, na sequência de mentiras, fala das minhas redes usando esse Twitter Audit, que é claro que já foi pego. Inclusive, ela montou uma fake news no Twitter dela. Por quê? Esse app não é oficial do Twitter, não analisa as ações dos perfis, não analisa a interação, não diz se é robô, não tem referência de autenticidade, não tem parâmetro de verificação. E robô interage. Inclusive, quando ele analisa esse aplicativo, a consistência da rede. E quando está consistente, tem um joinha. Plim! Né? E o joinha ela apagou do fake que ela está colocando. Então, isso é muito fácil. Né? O botômetro tem critério. Acabou. Outra tentativa de mistura, aí eu não sei se é por uma questão realmente intelectual ou de caráter, é misturar robô e perfil fake. Robô é uma coisa, perfil fake é outra coisa. Não há como ter qualquer critério, como impedir que um perfil fake me siga. Por quê? A gente nem sabe, qualquer um chega lá, a não ser que você bloqueie aquele perfil. Descobre que é fake, bloqueia aquele perfil. A pessoa pode seguir. Robô é outra coisa. Esse levantamento, de novo, está à disposição de todos aqui. Em relação ao dossiê que a deputada afirma que eu entreguei ao presidente da República. Essa é a mentira mais deslavada que eu já vi na minha vida. Você mente, Carla Zambelli. E já que entrou um pouquinho na seara pessoal, eu vou tentar não ir muito, porque é feio, eu quero tentar resguardar um pouco de sanidade aqui com essas declarações. Quem me perguntou, textualmente olhando no meu olho, na sala do presidente depois de eleito, se você tinha sido prostituta na Espanha, foi o presidente. Ele me perguntou. Pergunte a ele o que eu disse. Ele me perguntou. Se o ex-ministro Bebiano disse isso e que é um dossiê, me desculpe, o ex-ministro não fala a verdade. Eu não sei por quê e com que intuito. Em relação a você ficar magoada por eu ter feito um vídeo
em que, de fato, eu perdi a paciência por outras questões e disse que havia 2 deputados chancelados pelo Bolsonaro, eu e o Eduardo, né, e ainda fiz uma brincadeira, o Eduardo o número 1, Joyce a número 1. Isso aconteceu principalmente pelas insatisfações do presidente. Como a deputada deve lembrar, e se não lembrar, pode convocar a Janaína ou pedir explicações a Janaína, numa viagem que fizemos ao interior do estado, pelo interior de São Paulo, estávamos em um caminhão e ela mentiu nas redes dela, dizendo que eu mandei expulsá-la do caminhão. Estávamos em cima de um caminhão. Você na minha cara e mandou descer, Joyce. Claro, o presidente mandou. O presidente mandou. Então escuta. Escuta. Não, pergunta ao presidente. Pergunte a Janaína, que ouviu, a irmã da Janaína que estava lá em cima. Estávamos eu em cima do caminhão, o presidente Jair Messias Bolsonaro, Janaína Pascoal, a irmã da Janaína Pascoal, Naban Garcia. O presidente me chamou, fez uma cara feia e falou: só Joyce e Janaína aqui. Falei, presidente, o Naban tentou botar panos quentes na coisa, porque tem uma relação muito próxima, né, da parlamentar. Tentou botar panos quentes na coisa e eu falei para a Janaína: e aí, Janaína? Ela falou: se minha irmã descer, eu desço. Essa foi a frase que ela usou. Se minha irmã, a irmã dela estava lá e ela ficou com medo, obviamente, que tivesse algum tipo de agressão ou qualquer coisa assim, né? Foi o presidente que pediu para que a deputada Carla descesse. O Naban botou panos quentes e ela ficou. Nesse mesmo dia, houve um jantar pela região ali, se não foi Araçatuba, acho que foi Rio Preto. Houve um jantar, isso está gravado, eu posso mostrar para vocês. Onde o presidente começa a falar quem são os candidatos dele. E ele dá nome. Nós temos para o Senado, Major Olímpio. Nós temos para a Câmara, Eduardo Bolsonaro. Nós temos para a Câmara, Joyce Hasselmann. A deputada Carla Zambelli ficava atrás, isso está gravado, e ficava sussurrando. E Carla Zambelli, Carla Zambelli. O presidente olhou, isso está gravado, fez uma cara muito ruim, tirou o microfone: cadê a Joyce? E eu estava conversando com o ex-ministro Bibiano e mais algumas pessoas na mesa, saí correndo e chego lá correndo. Então havia um desconforto muito grande à época. Quando eu disse que eu filiei a deputada Carla Zambelli, não é que eu peguei e assinei a ficha de filiação. Ela estava de malas prontas para o Podemos. Eu para ser candidata ao Senado. E eu disse a ela: pensa na sua campanha. Quando, por circunstâncias que são alheias à minha vontade, porque eu queria ser candidata ao Senado naquela época, e creio que teríamos sido eleitos eu e Olímpio, por circunstâncias, né, outras, eu acabei indo para a deputada federal e a deputada Carla Zambelli começou a orquestrar um ataque nas redes. A própria mãe dela mandou para mim mensagens, tá? Dona Rita, eu tenho as mensagens aqui, para dizer que, por que você está fazendo isso comigo? E eu falei: venha que nós vamos te eleger. Ou, se você se sentir mais confortável em grudar na Janaína, você pode ser candidata a estadual. Ela me respondeu: minhas pautas são nacionais. Essa foi a resposta. Numa conversa de amigas. Amiga que dormia na minha casa. Que quando estava em depressão, eu ligava para tirar da depressão. Que eu paguei as contas muitas vezes em restaurantes. Que comeu na minha casa. Sua, do Alex, seu ex-namorado, que te deu conselhos para que você segurasse a onda nos seus impulsos para que uma conservadora que se diz conservadora realmente pudesse ser respeitada como conservadora. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, eu tenho vários vídeos, se vocês quiserem, tá? Da gente na minha casa, num churrasco, a gente dançando, nós duas, dançando, brincando, dançando. Quando eu fui obrigada a sair candidata a deputada, houve isso aí desse público, acho que está até no Instagram, houve essa guinada, presidente, de ataques, porque ela ficou insegura em não ser eleita. Ficou insegura em não ser eleita. O fato é isso. Em relação a traficante de drogas, eu nunca disse isso é mentira. A deputada, como vocês bem sabem, eu imagino, pelo menos nós que, dos movimentos, ela foi casada, morou com o Marcelo Reis, e o Marcelo Reis já confessou publicamente que tinha problemas com algum tipo de droga. Nunca eu falei nada sobre isso com ninguém. Isso é mentira. Em relação a ser abortista, de fato, eu escrevi isso no Twitter. Escrevi com a segurança de que uma pessoa que a maioria de vocês conhecem, a Sarah Winter, que morou na casa dela, ela me contou,
Ficou com ela um tempo no apartamento. Ficou no seu apartamento, sim. E você me contou algumas barbaridades. A Sarah Winter fez um vídeo em que conta a história narrativa do aborto. A Sarah Winter está sendo processada. Eu estou dizendo o que... tudo bem, prova na justiça. Talvez o Marcelo possa falar alguma coisa em relação a isso. Né? E aí é o seguinte... só para retomar aqui, deputado Alexandre Frota, a Sarah Winter fez um vídeo, né, em que ela conta, ela narra como era a parceria das duas no Fêmea. A Carla fez parte do Fêmea, que é um grupo que a gente sabe que é de extrema esquerda. Tem ela na Paulista, a Sarah Winter postou isso com aquela coroazinha de flor assim, que o pessoal do Fêmea usa, tá? Tava lá, né? E segundo o que a Sarah Winter conta, não é uma coisa que foi tirada da cartola, ela contou publicamente, gravou um vídeo e depois foi aí processada, ficou com medo, mas as informações estão todas registradas na rede, né? Tá lá. E a Sarah Winter conta essa história. E segundo a Sarah Winter, houve uma manifestação num domingo em que a deputada teria colocado dizeres fofos na barriga e na segunda o aborto já estava marcado. Isso foi ela que falou, não fui eu que falei. Não fui eu que falei. Está à disposição na internet de quem quiser. Tá? Em relação à MP 870, é a mentira mais deslavada que eu já vi. E a deputada Carla Zambelli sabe disso. Isso não é engano, é mau caratismo mesmo. Essa MP 870 e a recriação de 2 ministérios, isso foi decidido numa reunião em que eu não participei. Em que estava o presidente da República, o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre e o líder Fernando Bezerra. E quem quiser, pergunte ao líder Fernando Bezerra. E ao presidente da Câmara e do Senado. O presidente, segundo o que me relataram, porque eu não estava nessa reunião, o presidente teria sugerido para acalmar os ânimos, porque havia uma insatisfação grande com o ministro Canuto, recriar o Ministério das Cidades. Segundo o que me disseram Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e o próprio Fernando Bezerra, foi uma sugestão do presidente. E retirar o COAF do Moro à época também foi uma sugestão. O líder subiu depois na tribuna, depois ele até disse, olha, eu tive que dizer que fui eu que inventei esse negócio, mas também era uma sugestão do presidente, que nos orientou que, para não perder a MP toda, teríamos que abrir mão do COAF. Era uma questão de lógica, de raciocínio. Nunca houve qualquer reunião comigo para recriação de ministérios. É mentira. É uma mentira, assim, das mais absurdas. Em relação a Janaína e a mim, se qualquer um de vocês tiver, assim, o cuidado de entrar nas minhas redes na época da campanha, vocês vão ver a Janaína viajando comigo. A gente fez uma viagem para o interior. Foi Suzano. A gente fez... Dá licença. Então, a deputada Janaína, que estava comigo lá, nas minhas redes, né, estava comigo em Suzano. Depois disso, a própria deputada Janaína foi ao meu estúdio, e fez uma live, porque eu estava dizendo quais eram as pessoas que eu estava apoiando, aquela coisa toda, e a Janaína esteve até lá, pegou o carro, chegou lá, foi com a irmã, deu entrevista, a entrevista está na internet. Então, qual é a lógica de você ter alguém que você está ajudando, né, e que, obviamente, tinha uma imagem sensacional, que foi no meu estúdio, eu gravar uma entrevista e não divulgar? É uma coisa surreal. É surreal. A Janaína, muitas vezes, que é uma mulher muito séria, muito correta, e nós agora vemos que ela falou muita coisa séria, né, muita verdade, ela sempre dizia... Joyce, quando começou essa rusga, né, por conta da candidatura, ela dizia, Joyce, perdoa, ela é criança, ela não sabe o que está fazendo, ela é infantil, perdoa. E eu, depois de anos de amizade, disse, francamente, com todas as letras, não, ela não é infantil, ela é mentirosa, ela é manipuladora, é psicopata. Eu disse isso à Janaína e estou repetindo aqui claramente, porque todas as coisas que eu falo, e eu estou sob juramento, eu posso comprovar. Se a Janaína jurou ser só dobrada, então ela não poderia estar no meu estúdio fazendo gravação comigo. Eu não amarrei, eu não coagi, eu não botei uma arma na cabeça dela, nós temos uma relação de respeito. E mantemos essa relação de respeito. Estou terminando, presidente. Por que a líder não denunciou a BIM paralela? Porque eu não sabia.
Essa informação eu consegui há 10 dias. 10 dias. Como é que eu ia denunciar uma coisa que eu não sabia? Por óbvio. Por óbvio. Você disse que escutou ele falando, Joyce. O presidente pode convocar, né? A pessoa que disse que, inclusive, confirma. Porque quem me disse foi o ex-ministro Bibiano. Foi o ex-ministro Bibiano. Né? Concluindo, deputado. Concluiu? Só para concluir, presidente. Em relação a essa coisa de seguidores que mandaram fazer um boneco, isso é uma piada, né? Isso é uma piada de mau gosto que combina perfeitamente com a deputada. Antes para... Então, é o seguinte, eu vou abrir aqui essa conversa de hoje, aproveitando esse tempo que eu tenho. Depois todo mundo vai entender o porquê. Eu vou abrir falando de um assunto que aparentemente não tem nada a ver, mas depois vai tudo se encaixar. Existe um transtorno que atinge mais ou menos 3 em cada 10 pessoas no mundo, que é diagnosticado como transtorno narcisista. Isso atinge mais ou menos 30% da população mundial. Basicamente, as características desse transtorno são pessoas cuja sua motivação existencial é se cercar de ser servida por outras pessoas. Elas não vivem pela motivação coletiva, elas não vivem pela motivação de comunidade, elas vivem para atender aos seus projetos pessoais existenciais. E para isso elas desenvolvem algumas habilidades, que é a capacidade de sedução, a capacidade de manipulação, e isso faz com que ela consiga ter ao entorno dela uma série de pessoas, e aí ela consegue conduzir, geralmente são líderes, são manipuladores, são narcisistas. Mas o que é importante dizer aqui é o seguinte: essa capacidade, esse transtorno, ele faz com que as pessoas tenham uma motivação sempre, no final de tudo, de benefício próprio, pessoal. Portanto, eu vi uma declaração, depois eu vou encaixar isso no final. Eu vi uma declaração da depoente se defendendo, dizendo que ela trabalha bastante. E mais uma vez eu percebo que isso se repete frequentemente aqui. Ela se defende do que não está sendo atacada e ataca o que não está sendo defendido. Nunca ninguém, todas as pessoas que eu conheço, ninguém nunca negou que a depoente, de fato, é uma pessoa muito dedicada, trabalha bastante, sempre foi. Até, de certo modo, tem uma grande competência naquilo que faz. Entretanto, a motivação não é exatamente o bem do presidente, o bem do governo. No final das contas, uma projeção pessoal e política. O que não chega a ser um crime, mas também desmonta essa ideia de que eu estou preocupado com o país, eu estou preocupado com que as coisas deem certo. Não, estou preocupado com que o meu projeto dê certo. Sobre um amigo que me antecedeu, mas o que fez várias intervenções, eu não vou citar o nome para não dar o direito de resposta, que tentou, de alguma forma, mencionar o presidente da República por não saber o que é Ancine. Eu gostaria de lembrar um amigo que, obviamente, que na estrutura do Estado é muito difícil que você tenha um gestor público que conheça todos os órgãos, isso é normal. Parlamentares que conheçam todas as leis, conheçam todas as legislações, dominem o regimento interno. É normal e é natural que as pessoas não saibam. Então, por exemplo, esse amigo, quando esteve aqui na reforma da Previdência, por várias vezes me chamou no canto e falou: meu amigo, o que é a BPC? E era uma pessoa que estava coordenando o trabalho de combate na reforma da Previdência, não sabia o que era a BPC. Então, beleza, isso é normal. Não saber não é crime. Então, isso é só para ficar registrado. Agora, em relação ao que eu vi na apresentação da depoente, da convidada, eu gostaria de deixar agora algumas perguntas para serem respondidas. A primeira, no finalzinho do ano passado, pouco antes da eleição, a senhora fez uma declaração pública em suas redes sociais de que uma grande revista teria recebido 600 milhões de reais para arrebentar com Jair Bolsonaro na campanha, para, enfim, assassinar a reputação dele. A senhora fez essa declaração textualmente nos seus vídeos, nas suas redes, e disse que, inclusive, isso seria revelado posteriormente. Esse assunto morreu, nunca mais ele foi tratado, não tivemos nenhuma evidência de que esse assunto
teve prosseguimento. Então, eu gostaria de saber da senhora, a primeira pergunta, se de fato aconteceu isso, se isso se transformou em um inquérito policial, se sim ou não, se ele se transformou, se a senhora poderia nos informar se esse inquérito, qual é o status desse inquérito no momento. Segunda questão. A senhora também, 2 dias antes da eleição, fez uma peça, fez uma chamada jornalística bombástica, praticamente aterrorizando a população brasileira e os eleitores. Inclusive, isso resvalou nas minhas redes, que eu tive que fazer uma contenção, dizendo que havia um hacker que ia contar tudo e que já tinha garantido que as eleições seriam fraudadas. E aquilo foi bomba, bomba, bomba. Eu conheço o hacker. Esse hacker vai mostrar que ele vai fraudar as eleições. E eu vou mostrar para vocês quem é um hacker. E aquilo foi... A única coisa que aquilo produziu foi likes e ampliação dos seus seguidores. Porque, no final das contas, as eleições passaram, esse hacker não foi apresentado e nós não sabemos até hoje o número desse inquérito, para que lado isso foi parar. Então, são 2 situações... e que a gente poderíamos chamar hoje, já que nós não temos um resultado disso, poderíamos chamar de fake news, porque nada se comprovou. Nada se comprovou. Então, sim, podemos já dizer que a senhora já praticou 2 fake news. Quando a senhora começou a sua apresentação, a senhora tratou de mostrar alguns gráficos. O primeiro foi foi uma simulação do globo terrestre, uma série de pontos, aqueles gráficos de uma bolha, com uma tentativa de tentar enriquecer o argumento, como se aquilo fosse uma comprovação cabal de que existe uma estrutura montada para atacar pessoas. Aquilo ali é um mapeamento de rede que vários softwares e apps na internet demonstram aquilo. Aquilo são softwares de rastreamento e que eles mostram estatísticas de forma gráfica. Então, assim, eu posso dizer para todos vocês aqui, como alguém que sabe razoavelmente o que está falando, aquilo não quer dizer nada. Aquilo não quer dizer nada. É só encheção de linguiça. Uma outra pergunta. Como a senhora e as pessoas que afirmam aqui insistentemente que existem robôs, e eu estou procurando esse tal desses robôs, por que vocês conseguem afirmar que existem robôs e as empresas, o Twitter, o Facebook, o YouTube, seja lá quem for, todas essas empresas que têm algoritmos ultra complexos, que tem gerentes, que tem coordenadores, que tem administradores de todo o sistema de TI deles, de fluxo de informação de dados, PhDs, os caras no mais alto nível de inteligência, os caras com QI acima de 130, que controlam essas redes, eles não conseguem conter esses robôs, não conseguem identificar, mas aqui os peritos que vocês apresentam, eles conseguem assim, por achismo, por analogia, por ligação de dados subjetivos, montam uma ideia de que existem robôs. Então, eu gostaria de saber, baseado em que tecnicamente e materialmente vocês conseguem enxergar robôs, e se vocês que não são de dentro da estrutura da administração dessas redes sociais conseguem enxergar, por que as redes sociais e os seus administradores não conseguem enxergá-los e derrubá-los imediatamente? Por que os algoritmos não conseguem fazer isso? Mas vocês aqui, nós da política, conseguimos. Então, para mim, essas afirmações de que nós temos um monte de robô não passam de ilações. Porque, na verdade, a gente desconfia de que algumas rotinas são feitas por programadores, mas aí você dizer que se existe uma estrutura de robô montada, até agora eu não vi uma evidência aqui técnica que diga assim, a linha de instrução é essa, o programa é descarregado desse jeito, ele entra com esse fluxo. Se botar um técnico aqui provando isso, a gente pode reavaliar. A pergunta que eu faço também para depoente, gostaria que a senhora anotasse e respondesse depois, e aí vale o juramento. A senhora nunca, em toda a sua vida, nas redes sociais, nunca usou uma ferramenta, é uma pergunta, nenhuma ferramenta de impulsionamento, nenhuma ferramenta de alavancagem, nenhuma ferramenta que está disponível no mercado, legalmente, tá? Existem várias. A senhora nunca usou nada disso. Tudo que a senhora tem hoje de seguidores foi 100% orgânico. A senhora pode afirmar e provar isso, se nós precisarmos levantar essa informação. Então, anota essa pergunta. Eu quero que a senhora responda. É uma pergunta binária. É sim ou não? É 100% orgânico? Beleza? Como é que a senhora pode provar, depoente, que um disparo de robô custa 20 mil?
Como é que eu posso ter certeza que a senhora está me falando a verdade? Que materialidade a senhora tem? A senhora tem fontes? A senhora perguntou? A senhora gravou alguma transação? A senhora acompanhou alguma transação financeira? A senhora viu alguém recebendo um boleto? A senhora viu uma transferência sendo feita? A senhora transacionou alguma coisa que prove que alguém paga 20 mil e recebe um disparo de robôs? Então, se isso não conseguir ter materialidade aqui para ser demonstrado, também é só ilação. Então fica aí a pergunta para ver se a senhora consegue demonstrar isso. Mais uma pergunta que eu acho importante. Baseado em quê? Com que dados técnicos, linha de instrução, você está demonstrado, se consegue comprovar que existe 1,4 milhão de robôs na rede do Aliança, na rede do presidente Jair Bolsonaro. Dizer que tem 1,4 milhão porque um perito da Universidade de Cambridge estudou, isso não quer dizer nada. Eu quero uma prova cabal, material de que existem 1,4 milhão de robôs. Então, gostaria de saber qual é a prova. Estudo de achismo não vale. A senhora critica, dona depoente, os certificadoras digitais, mas isso passou a ser uma preocupação para a senhora a partir do momento em que o Aliança conseguiu obter a possibilidade de fazer coleta de assinaturas biométricas. Então, agora, as certificadoras digitais passaram a ser suspeitas, mas ontem elas não eram. Eu gostaria de saber por que agora elas são. Uma vez que elas têm fé pública, todos os critérios que são exigidos para que uma certificadora digital possa operar, eles são cumpridos, então estão dentro da lei. E aí, mesmo sem saber como vai ser a maneira de coletar, a senhora já se antecipou em dizer que as certificadoras são suspeitas. Então, eu quero perguntar à senhora, isso é uma tentativa de enfraquecer a campanha que será feita para a criação do novo partido, sim ou não? Mais uma pergunta, com base em qual evidência técnica a senhora afirma que o Aliança já tem 40 mil robôs? Mais uma pergunta. A senhora declarou aqui que a página Ódio do Bem é um perfil falso e a página Isentões é um perfil falso. Eu não reconheço como perfil falso. É um perfil de sátira, é um perfil que pode até ser que cometa calúnia e difamação, como vários outros que a senhora demonstrou aqui. Todos os que cometem calúnia e difamação, já temos amparo jurídico para ser resolvido. É bom que eu vá abrir uma parêntese de novo, presidente. Sabe por quê? Porque isso é uma CPI para apurar notícia falsa. Não é CPI para apurar calúnia, injúria e difamação. Essa CPI não precisa. E o que eu vi da demonstração da depoente foi demonstração legítima em muitos casos, porque é inadmissível atacar a pessoa dela, a questão pessoal. Inadmissível. Por mais que eu tenha todos os problemas com ela. Jamais eu reproduziria um apelido daquele que foi utilizado de um animal para ela. Agora, o que a senhora demonstrou aqui foi apenas calúnia, difamação e injúria. Eu não vi nada de fake news. Então, o Ódio do Bem e a Isentões são páginas de sátira e que eventualmente podem cometer crimes e que tem que pagar pelos crimes. Eu só tenho 4 minutos. Mais uma coisa para finalizar. A senhora, em muitos momentos, se aplicando ao que eu falei lá no início, da questão do transtorno narcisista, ele se revela nesses momentos. Que uma característica fundamental é a pessoa que sempre, em 100% dos casos, conjuga o verbo na primeira pessoa do singular. Eu fiz, eu resolvi, eu falei, eu chamei. E várias vezes, nesse caso da saída do governo, e também quando disse que praticamente foi ela que deu a eleição para o Jair, porque ela chegou e apoiou. Eu queria apenas dizer que é o seguinte, infelizmente, é um caso como esse transtorno que eu falei, e acho que a solução é muito difícil. Vou encerrar, 30 segundinhos. É uma solução difícil, gostaria que ela tenha competência, mas infelizmente a conduta levou ela a essa condição. Hoje ela está aqui como convidada, mas de fato a maior parte dos problemas que a depoente, que essa senhora está passando, é por conta do seu comportamento, não é por conta de perseguição, e que as pessoas perceberam isso, o eleitorado percebeu, e nunca é tarde para mudar quando se quer. Muito obrigado, senhor. Eu queria aproveitar, nobre deputado, antes de Vossa Excelência